Fala, meus amigos, tudo bem? Felipe aqui hoje com vocês. E hoje eu estou num lugar um pouco diferente, né? Estou numa pequena propriedade aqui do meu pai. E um lugar muito tranquilo, né? Bastante natureza. Um lugar muito bom de se estar. E Deus tem me feito refletir nesses últimos dias sobre algumas coisas. E enquanto aqui eu estava, eu decidi gravar um vídeo, né? Compartilhando a respeito do que Deus tem falado no meu coração nesses dias. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma reflexão a respeito da gravidade do pecado. Mas poxa, Felipe, você está num lugar tão bacana aí, natureza e tudo mais, e você pensando a respeito da gravidade do pecado, sim. Refletindo a respeito disso, eu vi que nós somos muito pouco gratos em relação àquilo que Jesus fez por nós. E eu gostaria que você pensasse juntamente comigo agora, nesse momento. Imagina junto comigo, nós que fomos criados para serem seres eternos juntamente com Deus e para ter um relacionamento com Ele. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então vai pensando aí junto comigo. E nós, como seres humanos, em determinado momento, e nós vemos isso lá no Éden, e por consequência por todos nós, que fazemos parte dessa natureza adâmica, nós cometemos aquele pecado lá no Éden. E a gravidade daquilo foi algo que não foi apenas um simples erro, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, pecado não tem nada demais, é um simples erro, todo mundo erra. Mas isso não é uma verdade. O pecado é muito mais do que um erro, é algo muito grave e que custou um preço muito caro, algo muito alto. Porque uma das consequências que ele nos trouxe foi o afastamento da nossa relação com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E agora essa imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado e por consequência nos afastou dele. Porque ele é um Deus santo. Nós somos criados à imagem e semelhança, logo santos também. Mas quando nós pecamos, nós nos tornamos ali totalmente corrompidos, porque pecar significa errar o alvo. A Bíblia nos diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em outra versão, essa palavra destituídos aparece como a palavra carecem da glória de Deus. E essa palavra carece no original, ela traz o sentido nessa passagem de privação. Então, entre outras palavras, o que essa afirmação quer dizer é o seguinte: todos erraram o alvo e estão privados de estarem naquele estado original diante da glória de Deus. E isso é algo que a gente precisa muito assim pensar, caramba, que condição nós ficamos por conta do pecado. Quão grave isso foi. E além disso, ele nos trouxe morte. Morte física, apesar de que Adão e Eva não morreram naquele exato momento ali, mas foi anos depois, e morte espiritual. O ser humano que foi criado para viver eternamente, agora tem que enfrentar a morte. Entende a gravidade do pecado? Entende que não é algo simples, não é algo fácil de se resolver, mas é algo que contaminou por completo a nossa natureza e que é algo muito mais profundo do que pensamos? Pois é. E então, nós, nesse estado de plena miséria, longe da glória de Deus, de plena morte, porque só nele existe vida e não existe vida fora dele. Só existe vida em Jesus. Só existe vida próximo de Deus. O que é o inferno, queridos? O inferno é um lugar onde a presença de Deus não está. É um lugar onde há ausência de Deus. O que são trevas, querido? Trevas é um lugar onde há ausência de luz. Então, nós fomos criados para estar com Ele,
para sempre, para nos relacionar com Ele para sempre. Por isso devemos almejar esse lugar no qual nós viveremos eternamente com Ele. Mas não vou aprofundar sobre isso nesse vídeo. Mas seguindo a lógica sobre o pecado, nós vemos o quão grave ele é. Mas eu iniciei esse vídeo falando o quanto muitas das vezes nós não somos gratos. Gratos a Deus pelo que Ele fez. Porque nós nessa condição em que nós não teríamos como nos salvar, em que nós não teríamos como fazer coisas boas para merecer a salvação, a gente nesse lugar de calamidade, nessa condição de pecador miserável, Ele envia o seu único filho por alguém que tinha pecado contra Ele. A Bíblia fala que quando nós pecamos, quando nós vivemos no pecado, nós somos inimigos de Deus. Deus deu a vida do Filho dele pelos inimigos dele. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? E Ele vem e nos resgata, nos tira dessa condição de miséria e nos permite novamente ter aquele acesso direto à presença de Deus como nós tínhamos lá no início. Entende por que muitas das vezes a gente não é tão grato assim como deveria? Ele fez muito por nós. Jamais conseguiremos entender a dimensão daquilo que Ele fez. Concordo com você. Mas que nós precisamos ser gratos. Todos os dias nós precisamos. Que nós precisamos, você que ainda não crê nele, precisa crer nele, isso é um fato. Porque quando você crê nele, quando você se arrepende de seus pecados, você volta a poder ter esse acesso que tínhamos lá no início. Você volta a poder ter aquela essência para a qual você e eu fomos criados. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus. E eu queria que você repetisse comigo essa frase que eu vou falar agora. Obrigado, Jesus. Isso. Obrigado, Jesus. Se você não agradeceu a Jesus ainda por tudo que Ele fez, agradeça nesse momento. Fale comigo. Obrigado, Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos mesmo ser mais gratos e agradecer sempre aquilo que Ele fez por nós. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.